Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Na Minha Família Todos Mataram Alguém, de Benjamin Stevenson. É um livro com uma narrativa um bocadinho diferente do que é habitual encontrarmos num thriller. Nós temos aqui uma história que nos está a ser contada na primeira pessoa, portanto está-nos a ser contada por Ernest Cunningham, ou Ern, e ele diz-nos logo que talvez isto não seja bem um thriller típico. E porquê que não será um thriller típico? Para começar, o narrador está a falar connosco diretamente, portanto está a deitar abaixo a quarta parede e ele diz-nos logo no início quais são as páginas em que existem mortes, quais são as páginas em que existem reviravoltas. Sinceramente eu ignorei essa parte porque achei que era muito mais giro se eu não decorasse a página. No entanto, à medida que nós vamos avançando, ele vai-nos relembrando que já mencionou que aquelas coisas iam acontecer. E portanto, a nossa personagem, o Ernest, faz parte de uma família que costuma ser, no fundo, o bode expiatório para todas as coisas que acontecem à volta deles. Portanto, qualquer coisa que aconteça, de certeza que foi um Cunningham que cometeu aquele crime, principalmente quando há mortes e há sempre aqui um estigma relacionado com esta família. Portanto, o Ernest, que nos está a narrar a história da família, é um escritor, ele é autopublicado e ele escreve livros sobre como escrever policiais. E basicamente esta história começa aqui com uma lista de regras que foram escritas para um clube que se chama Detection Club, em 1930, uma sociedade secreta de escritores policiais que incluía Agatha Christie, G.K. Chesterton, Donald Knox e Dorothy L. Sayers. E portanto nós temos aqui uma lista de 10 mandamentos da ficção policial de Ronald Knox, de 1929, uma lista que o autor faz questão de ir mencionando à medida que nos vai contando a história. Portanto, a família sofreu aqui algo no passado que fez com que houvesse uma ruptura ou uma quebra entre as pessoas e, portanto, o Ernest é convidado para ir passar um fim de semana junto com a família. Vai haver aqui uma reunião, incluindo alguém que ele já não vê há alguns anos, e ele sabe que tem tudo para correr muito mal. Principalmente porque eles estão a juntar-se numa casa no topo de uma montanha cheia de neve. Há a possibilidade de eles ficarem presos naquele chalé e isso pode não correr muito bem, porque, como ele diz aqui no título, na família dele já todos mataram alguém. E portanto, quando aparece um morto que ninguém sabe quem é, ninguém conhece, não estava hospedado sequer no chalé onde eles estão a ficar, as coisas vão começar a complicar e o Ernest vai tomar para si próprio a tarefa de descobrir de onde é que veio aquele morto, quem é que o matou, será que foi alguém da família, o que é que se passa aqui? E, portanto, é aqui que a história vai começar a desenrolar. À medida que o Ernest nos vai contando as histórias da família, ele vai nos mostrando o que está a fazer neste momento para tentar perceber o que é que está a acontecer, quem é a pessoa que apareceu, se há efetivamente um assassino, se é um assassino em série, se poderá ser alguém da família. E ao mesmo tempo ele vai-nos dando o background de cada uma das personagens. E portanto ele aqui, mesmo na sinopse, já diz que, aliás, a única coisa que temos em comum é o facto de termos matado alguém. Portanto, os membros da família, e agora, assim que foi encontrado um corpo na neve, percebi logo que só um Cunningham podia ter cometido o crime. Mas quem? O meu irmão, a minha meia-irmã, a minha mulher, o meu pai, a minha mãe, a minha cunhada, o meu tio, o meu padrasto, a minha tia, eu. E portanto, nós vamos passar por cada uma destas personagens, vamos sabendo qual é a história delas, o que é que aconteceu, efetivamente quem é que eles mataram, o porquê desta ser uma família com um estigma tão grande, o que é que aconteceu num passado há 35 anos e o que é que aconteceu num passado mais recente de há 3 anos atrás. E é um livro que tem muito humor. O próprio narrador diz-nos que tem como um mecanismo de defesa em momentos de tensão dizer piadas. E a verdade é que isso funciona bem aqui. Além disso, ele está a desconstruir todos os clichês que existem em livros policiais e principalmente em policiais do género de Agatha Christie. E portanto é um livro que tem até uma estrutura bastante Knives Out. Lembrou-me um bocadinho o filme Knives Out. E eu gostei imenso deste livro, foi um livro que me divertiu imenso. É muito giro quando nós começamos a ver as peças do puzzle a encaixar umas nas outras. Depois no final há aqui um daqueles momentos de lareira em que se juntam as personagens todas e dizem: tu fizeste isto, tu fizeste aquilo e tu
tu és a pessoa que eu acho que cometeu o crime. E portanto nós temos aqui esta personagem que nós na realidade nem sequer sabemos muito bem se ele será um narrador confiável. Ele faz uma crítica precisamente a quem usa narradores não confiáveis, mas nós não sabemos se podemos confiar nele ou não. A verdade é essa. E portanto é um livro que eu achei muito interessante, não é um thriller típico de todo mesmo. Esqueçam a ideia de que estão a ler um thriller, um policial, que existe aqui alguém que morreu. Pensem mesmo nos livros da Agatha Christie, pensem no filme Knives Out, que se não viram, vejam. É um livro que está aqui premiado com as regras que existem relativamente aos policiais dos anos 30. E, portanto, é um livro mesmo para nos levar aqui numa caça ao assassino. Nós sabemos quem morreu, as pessoas continuam a aparecer mortas. Nós começamos a ver aqui o modus operandi do assassino, vamos começando aqui a tentar encaixar as informações que o narrador vai descobrindo. Ele próprio está a escrever isto posteriormente, ele vai nos dizendo: eu neste momento ainda não sabia isto, portanto não estou a falhar nas regras e portanto agora eu sei, mas na altura não sabia, estou-vos a dar a informação como eu sabia no momento. E é um livro que é mais para vocês se divertirem do que necessariamente, oh meu Deus, um thriller que estamos sempre na expectativa, na ponta da cadeira para saber o que é que vai acontecer. Nós vamos ver aqui esta família, no fundo, a desconstruir-se e a reconstruir-se. Vamos ver aqui de que forma a família é uma espécie de ponto de gravidade, como ele lhe chama. Portanto, mesmo que nos afastemos, há sempre algo que nos puxa de volta, e principalmente para esta família. Não digo que sejam todas, obviamente, mas foi um livro que eu gostei imenso de ler e eu fartei-me de rir com esta história. E a história tem muitas coisas em que na realidade não dá vontade de rir, mas o nosso narrador efetivamente tem piada, e isso poderá ter a ver com o facto de o autor ser um comediante stand-up. E portanto fica aqui a minha sugestão. Digam-me se já tinham ouvido falar sobre este livro. Este título é chamativo, certo? No entanto, as mortes poderão não ser exatamente aquilo que vocês estão a pensar. Aliás, ele próprio diz, é que há muitos matadores na minha família, mas assassino há só um. E portanto, digam-me se ficaram curiosos com este livro, se acham que é alguma coisa que vos iria agradar ler. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!